Há histórias que Roma tentou apagar. Esta é uma delas. Sebastião nasceu em Narbona, região da Gália, atual França. Ano 256 da Era Cristã. Uma cidade romana, organizada, funcional, estradas bem traçadas, comércio ativo, presença constante do Império. Roma não era uma ideia distante ali, era o ritmo do dia. A forma das leis, o idioma do poder. Sobre seus pais, quase nada se sabe. E esse silêncio diz muito. Não eram nobres, nem figuras de destaque. Eram pessoas comuns, vivendo sob um sistema que raramente registrava a vida, de quem apenas seguia em frente. Ainda assim, foram eles que deram a Sebastião algo essencial. A capacidade de pertencer a dois mundos, o da obediência externa e o da convicção interna. Ainda jovem, Sebastião deixou Narbona com a família e seguiu para Milão, cidade ligada à sua mãe. Milão não era apenas um novo lar, era uma cidade em ascensão, estratégica, cada vez mais próxima do centro real das decisões imperiais. Aproximar-se de Milão era, conscientemente ou não, aproximar-se do destino. Essa travessia não aconteceu de forma abrupta. Sebastião provavelmente chegou à Península Itálica por meio das caravanas de migração lenta que percorriam as costas do mar Mediterrâneo. Caminhos longos, feitos em etapas, portos, vilas, pausas. O Mediterrâneo não separava, conectava. Era um mar de passagem, não de fronteira. O contexto favorecia esse deslocamento. O clima era mais estável, os dias menos extremos e as rotas costeiras permitiam viajar sem pressa, observando o mundo mudar aos poucos. Não era apenas uma viagem física, era uma formação silenciosa. Cada cidade trazia novos costumes, novas tensões, novas perguntas. Antes de vestir qualquer armadura, Sebastião foi moldado pelo movimento. Aprendeu a esperar, a observar, a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor mudava. Sua história não começa com perseguição ou martírio, mas com algo mais sutil. A preparação de alguém que aprenderia a caminhar dentro do Império, sem se perder por dentro. Essa é a semente da sua fé. Não uma fé apressada, nem ruidosa, mas uma fé pronta para resistir, quando fosse chamada. Milão não era Roma, e Sebastião percebeu isso cedo. Milão crescia como cidade estratégica, administrativa, quase discreta em sua importância. Não tinha o peso simbólico da capital, mas sentia-se o cheiro do poder se deslocando. Era uma cidade de passagem, de decisões intermediárias, de homens que aprendiam a obedecer antes de mandar. Ali, Sebastião amadureceu, longe do espetáculo, mas perto da estrutura. Roma, porém, era outra coisa. Quando Sebastião finalmente chega à capital, a cidade não se revela como a imagem idealizada do Império. Roma era grandiosa, sim, mas também barulhenta, superlotada, desigual. Ruas estreitas, esgoto a céu aberto, fumaça constante, multidões comprimidas. O mármore dos templos convivia com a lama dos becos. O poder era absoluto, mas mal distribuído. Roma funcionava, mas rangia. A corrupção não era exceção, era engrenagem. Cargos comprados, favores trocados, violência normalizada. O Império sustentava a ordem, mas o fazia com peso. E esse peso recaía sempre nos mesmos. Ainda assim, para alguém como Sebastião, Roma também oferecia algo raro. Um caminho claro. Quem servia bem subia. Quem obedecia permanecia. Quem se destacava era visto. Foi nesse contexto que Sebastião escolheu o exército. Não por glória vazia, nem por brutalidade. O exército romano representava estabilidade, disciplina, propósito. Para um jovem vindo de cidades de passagem, a legião oferecia pertencimento. Havia também um cálculo silencioso. Servir ao Império era a forma mais direta de estar perto de seus centros de decisão e, paradoxalmente, proteger aqueles que o Império esmagava. O alistamento não era imediato. Existia a idade mínima, testes físicos, observação de conduta. O soldado romano não precisava apenas de força, mas de controle. Sebastião se encaixava. Não chamava a atenção pelo excesso, mas pela constância. Não pelo ímpeto, mas pela firmeza.
Seu avanço foi gradual. Primeiro, tarefas de policiamento, vigilância, contenção urbana. Roma precisava tanto de soldados quanto de homens que mantivessem a ordem dentro dos próprios muros. Foi ali que Sebastião aprendeu a ver o império por dentro. Seus medos, seus vícios, sua fragilidade. A aproximação com a guarda pretoriana não aconteceu por acaso. Os pretorianos não eram soldados comuns. Eram a presença física do poder imperial. Onde eles passavam, o silêncio vinha junto. Para o povo, eram proteção e ameaça. Ao mesmo tempo, guardiões do imperador. Mas também instrumentos pessoais de sua vontade. Sua lealdade não era à cidade, nem à lei, era ao trono. Ser chamado para perto deles significava confiança absoluta. Sebastião não se impôs. Foi observado, avaliado, escolhido. Sua postura discreta, sua obediência sem servilismo, sua capacidade de agir sem alarde o tornaram valioso. Aos olhos do império, ele era perfeito. Alguém que cumpria ordens sem questionar em público. Alguém que parecia inteiro dentro do sistema. E é aí que nasce a verdadeira tensão da história. Porque enquanto Roma via um soldado exemplar, Sebastião carregava algo invisível, uma fé silenciosa, uma convicção que não competia com o império, mas que não se submetia a ele. E quanto mais perto ele chegava do centro do poder, mais perigosa essa dualidade se tornava. O avanço de Sebastião dentro do exército romano não foi ruidoso, mas foi constante. Ele não subiu por bravatas, nem por demonstrações públicas de lealdade exagerada. Subiu porque funcionava, porque entregava resultados, porque era confiável. Quando chegou ao círculo mais próximo do poder, sua presença já não era questionada. Sebastião tornou-se um dos homens de confiança do imperador Diocleciano. Não apenas um soldado eficiente, mas alguém que podia estar por perto, observar, ouvir, agir sem criar ruído. Essa proximidade não vinha apenas do imperador principal. Maximiano, seu corregente, também o estimava. Ambos o queriam próximo. Ambos confiavam nele. E havia algo quase irônico nisso. Enquanto Roma via em Sebastião um pilar da ordem, ele carregava uma fé que, aos olhos do próprio império, era considerada uma ameaça. Não uma ameaça armada, mas uma ameaça silenciosa. Uma crença que não se curvava aos deuses oficiais, que não dependia do imperador para existir, que colocava algo acima do Estado. Diocleciano entendia isso com clareza. Para ele, os cristãos não eram apenas dissidentes religiosos, eram um risco estrutural. O império se sustentava sobre rituais, símbolos e pactos antigos. A religião romana não era apenas espiritual, era política e administrativa. Rompê-la significava romper a cola, que mantinha povos distintos, unidos sob uma mesma autoridade. Foi por isso que Diocleciano decidiu agir, não de forma impulsiva, mas estratégica. Buscando restaurar as tradições ancestrais, proibiu o culto cristão, mandou destruir igrejas, exigiu sacrifícios públicos aos deuses oficiais e transformou a desobediência religiosa em crime contra o império. A perseguição não começou com gritos, começou com decretos. E no centro desse cenário estava Sebastião, que se tornou nada mais, nada menos que o comandante da guarda pretoriana, homem de confiança dos imperadores e, ao mesmo tempo, cristão. Essa não era uma contradição teórica. Era um perigo real, porque quanto mais alto ele estava, mais visível se tornava. E quanto mais visível, menor era o espaço para o silêncio. Sebastião sabia disso. Diocleciano ainda não. Ou talvez preferisse não saber. Diocleciano não era um imperador comum. Ele não herdou um império estável. Herdou um corpo em crise. Guerras internas, fronteiras frágeis, inflação, revoltas militares. Roma ainda era imensa, mas já não era coesa. Para Diocleciano, governar não significava apenas mandar, significava consertar, reorganizar, tornar o império funcional outra vez. Foi nesse espírito que ele rompeu com tradições antigas, dividiu o poder, criou a tetrarquia, estabeleceu que um único homem
já não era suficiente para sustentar Roma. Maximiano surgiu nesse contexto, não como filósofo, nem como reformador, mas como braço armado. Onde Diocleciano pensava, Maximiano executava. Onde um organizava, o outro impunha. Ele governava o Ocidente com mão pesada, lidando diretamente com rebeliões, deserções e ameaças internas. Juntos, eles acreditavam ter encontrado a fórmula da estabilidade. Mas havia um problema que nem leis, nem exércitos resolviam facilmente: a fé cristã. Para Diocleciano, os cristãos não eram apenas desobedientes, eram inassimiláveis. Não participavam dos rituais públicos, não reconheciam os deuses do Estado, não juravam lealdade espiritual ao imperador. Isso, num império que se sustentava pela ritualização do poder, era corrosivo. Maximiano via isso de forma ainda mais direta. Onde Diocleciano enxergava risco político, Maximiano enxergava insubordinação. E insubordinação para ele exigia resposta dura. A perseguição não nasceu do ódio irracional, nasceu do medo da fragmentação. E foi nesse ambiente, entre reforma e repressão, entre ordem e coerção, que Sebastião continuou existindo. Silencioso, presente, cada vez mais próximo do centro do poder. O império acreditava estar se fortalecendo, mas não percebia que a tensão já estava dentro de seus próprios muros. Foi nesse espaço estreito, entre dever e consciência, que Sebastião começou a se mover. Nada mudou de forma brusca. Não houve ruptura visível. Não houve anúncio. A conversão de Sebastião não foi pública nem teatral. Foi silenciosa, progressiva, um deslocamento interno. A fé não o afastou do exército, o tornou mais atento, mais presente, mais perigoso. Ele permaneceu onde estava. E foi exatamente isso que tornou tudo possível. Sebastião não pregava em praças, não desafiava ordens em voz alta. Ele falava nos intervalos, nos corredores, nos turnos de vigília, entre soldados cansados, feridos, desiludidos com promessas de glória que nunca chegavam. Falava de esperança, mas não de fuga. Falava de vida, mas não de rebelião. E muitos ouviram. Soldados começaram a se converter. Homens treinados para obedecer, matar e sobreviver. Passaram a carregar uma fé que Roma não conseguia catalogar. Não era uma fé de massas. Era uma fé infiltrada, discreta, espalhada entre aqueles que protegiam o próprio império. Sebastião sabia onde pisaria com cuidado. Valendo-se do alto posto, passou a frequentar os lugares onde poucos tinham acesso. As prisões, os corredores abafados onde cristãos aguardavam sentença. Homens e mulheres já condenados. Alguns sabiam que seriam lançados às feras, outros forçados a lutar até morrer. Ele não levava promessas de libertação terrena, não prometia fuga, não prometia clemência. Levava presença, falava com calma, sem pressa, sem desespero. Lembrava aos prisioneiros que Roma podia decidir sobre o corpo, mas não sobre tudo. Que a morte para eles não era o fim do caminho, mas a passagem. Não os convencia com discursos longos, convencia com constância. Aos olhos dos carcereiros, era apenas um comandante cumprindo rotinas. Aos olhos dos prisioneiros, era alguém que não tinha medo de estar ali, e isso bastava. Enquanto o império tentava purificar a ordem por meio da força, Sebastião operava no sentido oposto, não destruindo estruturas, mas sustentando pessoas, preparando-as não para vencer Roma, mas para não serem vencidas por ela. Era uma fé vivida no limite. E sem que os imperadores percebessem, o perigo já não estava fora das muralhas. Estava caminhando com a armadura romana. A queda de Sebastião não veio de um ato impulsivo. Veio da repetição, a presença constante, as visitas frequentes, os soldados que mudavam, os condenados que morriam sem desespero. Em algum momento, isso deixou de passar despercebido. A fama de Sebastião, como protetor dos cristãos, correu rápido demais para permanecer invisível. Não entre o povo, mas entre aqueles que observavam o império por dentro. Um comandante que confortava prisioneiros. Um oficial que se aproximava demais dos condenados. Um homem de confiança
que parecia carregar uma lealdade dupla. A denúncia foi inevitável. Quando o nome de Sebastião chegou ao imperador, não veio acompanhado de ódio imediato, veio com incredulidade. Diocleciano não via ali um rebelde comum. Via alguém que caminhava ao seu lado, que conhecia seus hábitos, que havia sido promovido, protegido, mantido próximo. Por isso, antes da punição, veio a tentativa de correção. Sebastião foi chamado, não como criminoso, mas como alguém que ainda poderia ser trazido de volta. O imperador falou de ordem, de estabilidade, do perigo que aquela fé representava para a unidade romana. Falou como quem acredita estar oferecendo uma última saída. Bastava renunciar, nada mais era exigido. Nenhum sacrifício público, nenhuma humilhação, apenas o abandono silencioso da fé cristã. Sebastião ouviu tudo e, quando respondeu, não levantou a voz. Não provocou, não acusou Roma. Ele apenas não negou. Diante do imperador, afirmou aquilo que já vivia em silêncio, que servia a Roma, sim, mas que sua consciência não lhe pertencia mais, que havia encontrado algo que não podia ser devolvido por decreto. Ali, a decisão foi tomada. Para um império que tentava controlar o invisível, aquela recusa era intolerável. Um comandante cristão não era apenas um herege, era um sinal de falha interna, um risco simbólico. Sebastião não foi tratado como traidor político, foi tratado como exemplo. A condenação à morte não veio como explosão de fúria, mas como procedimento frio, administrativo. Roma não precisava odiá-lo, precisava eliminá-lo. E assim, o homem que caminhava livre pelos corredores do poder passou a conhecer o outro lado das grades. A partir dali, Sebastião deixava de ser apenas um soldado fiel. Passava a ser um problema que o império precisava silenciar. A execução não aconteceu em praça pública. Não houve multidão, não houve discurso. Sebastião foi levado para fora dos muros, a um lugar discreto, quase funcional. Ali foi amarrado a uma árvore, não como símbolo, mas como método. Roma não precisava transformar aquilo em cena, bastava cumprir. As flechas vieram de homens que o conheciam. Alguns haviam servido sob seu comando, outros haviam recebido ordens dele. Não eram carrascos profissionais, nem inimigos pessoais. Eram soldados cumprindo uma tarefa. E talvez por isso, o momento tenha sido ainda mais duro. Não há registro de palavras finais, nenhuma proclamação, nenhuma tentativa de fuga. Sebastião permaneceu imóvel. As flechas atravessaram o corpo até que os arqueiros se afastaram, certos de que o trabalho estava feito. Para Roma, aquilo bastava. Um corpo imóvel, abandonado, era sinal suficiente de encerramento. Mas o fim não veio ali. Quando a noite avançou e o local ficou em silêncio, algumas mulheres cristãs se aproximaram. Não vieram por acaso. Vieram porque sabiam onde procurar. Entre elas estava Irene, uma cristã conhecida por cuidar dos feridos e dos condenados. Ao se aproximarem do corpo, perceberam algo inesperado. Sebastião ainda respirava. Com cuidado, soltaram e o levaram para longe dali, não para um lugar seguro, no sentido político, mas para um abrigo silencioso, onde pudesse simplesmente existir, longe dos olhos do império. Irene assumiu os cuidados, limpou as feridas, estancou o sangue, aguardou. Contra qualquer expectativa, o corpo respondeu. Lentamente, Sebastião se restabeleceu. Não como quem retorna triunfante, mas como alguém que sobreviveu por pouco. Cada movimento carregava a lembrança do que havia acontecido. Cada respiração era um lembrete de que ainda não era o fim. Para muitos, aquilo teria sido o sinal definitivo para desaparecer, fugir, permanecer oculto, aceitar a segunda chance como libertação. Mas para Sebastião, a sobrevivência não significava encerramento, significava escolha. A recuperação de Sebastião não o conduziu ao silêncio. Para muitos, sobreviver teria sido um aviso, um limite imposto pela realidade, uma chance de desaparecer. Entre os becos de Roma, de preservar a vida agora frágil. Mas Sebastião interpretou de outra forma. Para ele,
Não havia retorno ao anonimato possível. Depois daquilo, o corpo havia sido atravessado. A morte havia sido experimentada de perto. E ainda assim, algo o mantinha de pé. Não como desafio ao império, mas como permanência de propósito. Ele voltou a falar. Voltou a circular. Voltou a sustentar aquilo que já sustentava antes. E contra os pedidos dos próprios cristãos, que agora viam nele não apenas um líder, mas um sobrevivente improvável, Sebastião fez o que ninguém esperava. Apresentou-se novamente diante do imperador. Não foi um gesto impulsivo, foi direto, diante de Diocleciano, e insistiu para que as perseguições cessassem. Falou das mortes, do medo, da desordem que aquela violência produzia. Não como quem implora, mas como quem acredita que ainda há algo a ser dito. Desta vez, não houve tentativa de convencimento. Para o imperador, aquela presença já não era um erro tolerável. Tornara-se afronta. Um homem que deveria estar morto, agora falava novamente, exigindo mudança. Não era mais possível corrigir, era preciso apagar. A ordem foi simples e definitiva. Sebastião foi agredido até a morte. Não como soldado, não como comandante, mas como corpo. E para garantir que não restasse símbolo, que não houvesse lugar de memória, seu corpo foi lançado no esgoto público de Roma, dissolvido na parte mais invisível da cidade. Era o ano de 287 da era cristã. Para Roma, ali se encerrava a história. Mas a memória não obedece a decretos. Segundo a tradição, naquela mesma noite, Sebastião apareceu em sonho a uma mulher chamada Luciana, não como visão gloriosa, não como mártir coroado, mas como presença insistente. Pediu que seu corpo fosse retirado dali, que não permanecesse perdido, dissolvido no fluxo impuro da cidade. Luciana obedeceu. O corpo foi recolhido em silêncio e, como havia pedido no sonho, foi sepultado próximo às catacumbas dos apóstolos, ao longo da Via Ápia, um lugar onde muitos já haviam sido escondidos antes dele. Um espaço subterrâneo, distante do poder, mas carregado de memória. O tempo passou, e com ele, o império mudou. No século IV, Roma já não era a mesma. O imperador Constantino havia se convertido ao cristianismo. Aquilo que antes era perseguido, agora começava a ser institucionalizado. Onde antes havia escuridão, surgia reconhecimento. Foi nesse contexto que Constantino ordenou a construção da Basílica de São Sebastião, erguida próxima ao local de seu sepultamento. Não como vingança contra o passado, mas como marco de transição. Um sinal de que aquilo que o império tentou apagar havia, de algum modo, atravessado o tempo. O culto a Sebastião teve início ali, não apenas como lembrança de um homem morto, mas como testemunho de uma tensão que Roma jamais conseguiu resolver completamente. O confronto entre poder absoluto e consciência que não se deixa governar. Sebastião não venceu o império, mas também não foi vencido por ele. E talvez seja por isso que sua história permaneça.